E o Brasil está uma panela de pressão. Deus abençoe, irmão Jaime. Uma panela de pressão. Tem muita coisa acontecendo na nação brasileira e é meio complicado, né, irmãos? O que está acontecendo no Brasil, meio pelo andar da carruagem, né? A gente está vendo aí que eles estão querendo incriminar novamente o ex-presidente. A gente viu o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem com o pastor Silas Malafaia é muito preocupante. É muito preocupante, porque existem coisas assustadoras, que é a questão de eles estarem tocando o pastor Silas Malafaia para criar, né? Para criar uma narrativa e uma cortina de fumaça. Veja que nós estamos numa sequência de coisas, irmãos. Vamos voltar lá atrás. Alexandre de Moraes, numa canetada, aprovou o IOF. Para calar a tensão, eles levantam a cortina de fumaça, colocam uma tornozeleira no Bolsonaro. Aí, depois da tornozeleira no ex-presidente, veio o morango do amor. O algoritmo da internet fez todo mundo comprar morango do amor. Aí veio a prisão do Bolsonaro. Com a prisão do Bolsonaro, veio o Felca. Olha como é o negócio, né? Vocês entendem, vocês compreendem que é uma sequência de acontecimentos para um abafar o outro. Porque o povo está todo no entretenimento e não está percebendo. Então, e o povo fica olhando para onde? Para a cortina de fumaça. Aí veja que ontem a Folha de São Paulo noticiou que bancos com bandeiras americanas cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. Uma hora depois, olha só, uma hora depois, aí veio é isso mesmo, vamos pegar de ontem, porque daí veio aquele negócio lá do Senado, a Câmara de Deputados, o povo voltou a trabalhar e não aconteceu nada. Aí agora, ontem, uma hora antes do Silas Malafaia ter o passaporte apreendido e ter que depor na Polícia Federal, uma hora antes, a Folha de São Paulo noticiou que todos os bancos com bandeiras americanas cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. Cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. E aí, para abafar a notícia que ele está com os cartões cancelados, eles vão e prendem o Silas Malafaia para depor no aeroporto do Galeão. Cortina de fumaça. E aí vem o que, né? Antes de falar do Silas Malafaia, vem a questão, irmãos, do pedido de asilo, né? A Javier Milei, que foi encontrado, e Bolsonaro tem até amanhã, 8h40, para dar um depoimento, porque, irmãos, presta atenção. É um crime o que estão fazendo com esse camarada.
Por quê, irmãos? Uma coisa é eu ter enviado um pedido de asilo. Como é que eu vou incriminar alguém por algo que não foi enviado? Alguém consegue me explicar aqui, irmãos? Eu quero que alguém... Vamos ser justos. Eu não estou defendendo ninguém. Mas vamos trabalhar no peso da justiça como Deus trabalha. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, aqui não é defendendo, mas a gente está vendo que, como a minuta do golpe, uma coisa é eu escrever um documento, outra coisa é eu executar o que está escrito. Então, quer dizer, foi encontrado uma carta de pedido de asilo a Milei, mas ele enviou a carta? Javier Milei recebeu a carta? Houve algum parâmetro que diz que a conduta dele era fugir e ir para a Argentina pedir asilo? Não existe. Então, eu posso escrever, não é isso dentro do meu pensar, veja que até os cadernos de mensagem do pastor Silas Malafaia levaram, de sermão, de pregação. Então, veja bem, não é defendendo, irmãos, é sendo lógico. Imagine que você brigou com alguém e na hora da briga você escreve: eu desejo que fulano de tal morra. Você escreveu isso: eu desejo que fulano de tal morra. E aí isso passou 10 anos, a carta continua escrita, a pessoa está viva, talvez você até perdoou a pessoa e alguém vai lá e encontra essa carta que você escreveu: espero que fulano de tal morra. E você for incriminado porque escreveu algo e não executou o que você escreveu. Então, assim, ele pode ter tal minuto de golpe, mas não foi feito golpe nenhum. Utilizar 8 de janeiro para declarar que foi dado um golpe no Brasil é chamar todo mundo de burro. Como existiria um golpe no dia 8 de janeiro se a imprensa não estava apoiando, se os militares não estavam apoiando, se a polícia militar não estava apoiando, se o Senado não estava apoiando, se os governadores... Não existe golpe sem apoio da imprensa, do Exército, da Suprema Corte, de governadores, de senadores e deputados. Não existe um golpe nenhum. A ponto que eu falei aqui, numa das entrevistas do Lula lá no Palácio do Planalto, aquele repórter de esquerda, ele falou que a transição de governo do Bolsonaro para ele foi mais pacífica do que a de FHC para ele. Então não existiu golpe, como não existiu pedido de asilo. Não existe pedido de asilo. Aonde que existiria um pedido de asilo? Se a carta tivesse chegado na mão de Javier Milei. Vocês estão entendendo? Então, eles estão levantando cortinas de fumaça para abafar. O Lewandowski e o Pacheco foram sancionados agora à tarde pelo governo Trump e vai vir bomba aí, meu irmão. Tem bombas vindo aí, mas é bombas mesmo. E aí, o que o Tiago está falando é uma grande verdade. Aonde está o golpe? O golpe está no atual governo. Está dando um golpe. E não é um pequeno golpe. É um grande golpe. Então, olha aí, ó. A revelação da Polícia Federal que o ex-presidente elaborou um pedido de asilo político ao presidente Javier Milei teve grande repercussão na imprensa internacional. Veículos da América Latina, Estados Unidos e Europa destacam em suas reportagens as descobertas pela autoridade brasileira de uma minuta encontrada em um dos celulares de Bolsonaro durante investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Na Argentina, o jornal Clarín publicou matéria com o título: Jair Bolsonaro planejou pedir asilo. Na reportagem, ressaltou que a minuta de asilo apreendida pela Polícia Federal incluía não apenas o argumento político, mas também referências religiosas e jurídicas, com citações bíblicas e pacto de São José da Costa Rica,
ou Convenção Americana dos Direitos Humanos, tratado internacional que estabelece direitos de liberdades civis e políticas para países membros da Organização dos Estados Americanos. Já a agência de notícia Reuters apontou que não há confirmação de que o documento tenha chegado ao governo Milei e citou fontes da Casa Rosada que negaram o recebimento da carta. Não existiu, então, irmãos. Como é que eu pego um papel escrito? Deus abençoe Emerson por se tornar membro. Deus abençoe. Como é que eu pego um papel escrito na casa de alguém, incrimino alguém porque a pessoa escreveu e não executou o que escreveu? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego aqui. Não existiu. Só que veja, irmãos, aonde que isso está levando? Aonde que isso está levando? Isso está levando a Polícia Federal a preparar o ambiente. Preparar o ambiente. Como preparou para o Nine. Eu acho que o Nine está querendo. O Nine está querendo fazer exatamente o que fizeram com ele. Então, ele já preparou a salinha, está preparando em Brasília. A salinha do Nine foi preparada em Curitiba, né? E tá aí, ó. Em Brasília, a Polícia Federal já prepara a cela especial para receber ex-presidente. Cela do ex-presidente, como vem sendo chamado por policiais do distrito, segue os moldes que abrigou o presidente Lula. A Polícia Federal já preparou uma cela especial temporária para o caso da prisão em regime fechado do ex-presidente, que atualmente cumpre recolhimento domiciliar. O espaço está localizado no térreo da Superintendência da Polícia Federal, no setor policial de Brasília. E foi preparado com banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. A cela do ex-presidente, como a cela de Bolsonaro, como vem sendo chamado por policiais do distrito, segue os moldes da que abrigou o presidente Nine na superintendência entre 2018 e 2019. Foi montada há mais de 3 meses e não tinha foco específico em Bolsonaro, podendo ser usada para qualquer autoridade presa. Ela foi montada e reestruturada após a cúpula da Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais consultar a superintendência para chegar se haveria um lugar específico para custodiar o ex-presidente, revelam fontes. O preparativo ocorre enquanto Bolsonaro enfrenta novas revelações que ampliam o risco de prisão preventiva. Um relatório da Polícia Federal enviado ao ministro da Suprema Corte mostra que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares ao enviar mais de 300 mensagens vindo pelo WhatsApp, após ser proibido pela Corte de usar redes sociais. Em 21 de julho, para os investigadores, a prática tinha como objetivo burlar a ordem de proibição e retransmissão de conteúdo imposta pela Justiça. O material apreendido também revelou um rascunho do pedido de asilo político à Argentina, dirigido a Javier Milei, elemento que a Polícia Federal considera como prova de risco concreto de fuga. Mesmo a Polícia Federal tá uma vergonha, né? Me desculpe, né? A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades,
Porque ela está partidária, né? Ela deveria ser neutra. Deveria ser neutra. Mas ela está sendo totalmente partidária. Parece que ela está trabalhando a todo custo. Olha aí, Brasil Paralelo. Bolsonaro e Eduardo são indiciados pela PF em todas as acusações. São 4, né? A Polícia Federal indiciou mais uma vez o ex-presidente nessa quarta-feira com uma nova acusação. O relatório de 170 páginas entregue ao ministro aponta descumprimento de medidas cautelares, movimentação financeira feitas por meio de contas de sua esposa em Nora e até um pedido de asilo político na Argentina. Com indiciamento, o ex-presidente, novas informações sobre o caso pode surgir a qualquer momento. Gostaria de receber essa notícia de dia diretamente em seu e-mail de Também foi indiciado seu filho, Eduardo. Além disso, o pastor Silas Malafaia foi alvo da operação de busca e apreensão. Isso aqui, Aí, veja bem, quais são os pontos aqui? Desde julho, estava proibido de usar redes sociais, manter contato com outros investigados e se aproximar de embaixadas. Segundo a Polícia Federal, ele ativou outro celular após ter o anterior apreendido e voltou a produzir conteúdos. As mensagens eram enviadas em lista de transmissão no WhatsApp, chamados deputados, senadores e outros, repassado em alguns casos mais de 350 vezes. Para investigadores, o objetivo seria manter a pressão sobre a Suprema Corte e contornar as restrições. A defesa do ex-presidente nega, e em nota à imprensa, nesta quinta-feira, os advogados afirmaram que os pontos destacados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo pelo ministro e relator, sendo importante ressaltar desde já que não houve descumprimento de qualquer medida cautelar. O pedido de asilo político está aqui. 33 páginas em que o Bolsonaro solicitava asilo ao presidente Javier Milei, ainda conforme documento. Essa minuta foi alterada 2 dias depois da deflagração da Operação Tempus Veritatis, que havia resultado na apreensão. Delegados afirmam que a interação do ex-presidente a intenção era fugir para evitar a aplicação da lei penal. A autoria foi atribuída a Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro. A defesa do ex-presidente negou que ele tenha cogitado deixar o país. E em entrevista concedida nesta quinta-feira, que a fuga nunca foi uma opção. Segundo ele, embora tenham recebido várias sugestões para pedir asilo em outro país, nunca foram levadas a sério. Aí tem a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que está incomodando, né? E aí, segundo a Polícia Federal, Eduardo tentava ser o único interlocutor direto com o governo Trump, inviabilizando tratativas de outras autoridades, como o governador Tarcísio de Freitas. Movimentações financeiras. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário das esposas de Jair, Michele e da esposa de Eduardo, a Heloísa, e investigadores afirmam que havia um padrão nas movimentações financeiras da família. Pai e filho repassavam valores por contas de Michele e logo em seguida para a Heloísa, como forma de ocultar a origem e o destino do dinheiro garantido suporte da atividade ilícita do deputado licenciado no exterior. De acordo com a investigação, uma das operações, o ex-presidente transferiu 2 milhões para a conta da sua esposa. No dia seguinte, Michele transferiu a mesma quantia para a conta da nora. Para a cooperação,
A conta bancária da esposa de Eduardo funcionava com frequência como conta de passagem usada para mascarar repasses feitos pelo pai e evitar bloqueios. E o inquérito também aponta que Bolsonaro realizou diversas operações de câmbio recentemente, entre janeiro e junho. E foram registrados ao menos 6 compras internacionais. Já vamos falar. E aí a pergunta, irmãos, que não quer calar, é que crime qual foi o crime, qual foi se houve um pensamento, só que olha a quantidade de narrativas. A quantidade de narrativas que foi impostas. Quer dizer, o camarada tem dinheiro no banco, não pode mandar para a nora. A pessoa não tem liberdade financeira mais, irmãos. Aí ele tem um filho nos Estados Unidos lutando pela sua liberdade. Ele não pode ajudar? Então, quer dizer, são crimes que, pela lei, não existe crime nenhum. Eis a questão. Existe narrativas de crime que, no final, se você for um leigo em direito, um leigo, que tem o primeiro semestre de direito, você não vê crime nenhum. Você vê narrativas que qualquer cidadão aqui pode comprar dólar, vender dólar. Por quê? Porque se eles estão fazendo essa transição em banco, eles não estão querendo burlar a lei, irmãos. Sim ou não? Eles não poderiam mandar dinheiro, ou tirar dinheiro, ou mandar para outras contas, fazer alguma coisa para que não fosse rastreado? Então, a minha humilde opinião, se eles estão transferindo dinheiro da conta bancária, eles sabem que estão investigados. Sim ou não? Um ex-presidente da República que teve acesso à Polícia Federal, teve acesso à ABIN, teve acesso à inteligência do Exército, ele não sabe que todas as ligações e contas bancárias dele podem ser rastreadas com quebra de sigilo? Então, na minha visão, ele nunca quis esconder que está mandando dinheiro para o exterior. Ou eu estou errado? Na minha opinião, a questão de ele pegar o dinheiro e mandar para o filho, não tem problema nenhum. Segundo, na minha opinião, eu escreveram uma minuta pedindo para um asilo, e se não fui eu que escrevi ainda, irmãos. Agora, veja bem, e se não foi ele que escreveu, que culpa ele tem de ter isso no celular dele? Eles deviam buscar quem escreveu. Quem é que escreveu? Não tem. Então, são narrativas, e na minha opinião, são narrativas absurdas, tá? Não é só narrativas, são narrativas absurdas. Absurdas. Que é um absurdo. Agora veja, o pastor Silas Malafaia, irmãos, pastor Silas Malafaia, ele está aí ontem, né? Você vai ver o momento que ele sai da Polícia Federal, também é um conjunto de narrativas que não existe legalidade de prender
passaporte, a liberdade dele ir e vir. Ó. Olha a fala dele. Vamos lá. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. E aí o camarada foi ovacionado, né? E aí, irmão, soltaram os áudios. Alguém ouviu os áudios? Alguém ouviu os áudios, irmãos? Alguém ouviu os áudios? Na realidade, os áudios, eles vão ao encontro de falar verdades entre amigos, né? Você vê que o Malafaia chamou a atenção do Eduardo Bolsonaro, tentou de várias formas alertar o ex-presidente. Você vê que o ex-presidente também, o Alan dos Santos falou algo muito forte, irmãos. O Alan dos Santos falou o seguinte, que no áudio, né? No áudio, existe o nome de Gilmar Mendes. Algo em todos esses áudios que ninguém comentou. Olha aí. Jair Bolsonaro falando que ele está conversando com Gilmar Mendes por meio de interlocutores para resolver o problema Alexandre de Moraes. E por quê? Porque Alexandre de Moraes está sozinho na corte. Lembremos-nos, Gilmar Mendes saiu em defesa pública de Alexandre de Moraes. Então, por que Alexandre de Moraes teria interesse em pedir à Polícia Federal, porque isso sim foi ordem dele, a Gestapo é dele, por que Alexandre de Moraes teria interesse de vazar essa informação de que ele está sozinho na corte? É porque ele está caindo atirando. Então, veja bem, foi exposto nos áudios que o JB está conversando com o Moraes, com o Gilmar Mendes, e automaticamente, ao expor os áudios, Alexandre de Moraes está dando uma mensagem para o Gilmar Mendes que ele sabe que estão tramando pelas costas dele, e ele está ameaçando os juízes que não estão ao seu lado, que ele não vai cair sozinho. Vocês entenderam? E agora, irmãos, criaram uma cortina de fumaça, só que eles mexeram num vespeiro. Pô, eu sempre falo aqui, por mais que eu não concorde com muita coisa do pastor Silas Malafaia, ele é um formador de opinião, né? E mexer com ele é mexer, você vê que vários líderes religiosos do Brasil são 30 milhões de evangélicos, 30 milhões de evangélicos, né? Eu não vi, desculpa, né? Pelo que a expressão carioca ali, algumas falas do Malafaia, alguns estados têm como palavrão, mas para carioca não é palavrão que ele falou. Então, existem lugares, né, que, dependendo da forma que você fala, parece um horror o que você está falando. Mas para o carioca, eu estou errado aqui, tem carioca aqui, o Silas Malafaia falou algum palavrão? Para quem mora no Rio aí, eu estou errado ou eu estou certo no que eu estou falando? Ele falou algum palavrão?
E aí ele já deu o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele é um líder religioso que envolve um grupo de pessoas gigantescas no Brasil. Gigantesca. Então, eu estou dizendo aqui, mas não estou passando pano, não. Eu só estou dizendo que tem coisas, por exemplo, que aqui no Paraná, o pessoal tem uma mania de falar, por exemplo, meu caneco. Você vai falar no Espírito Santo, meu caneco, a imagem que a pessoa tem na mente, ela é pervertida. Mas é normal um paranaense falar assim, meu caneco. E tem vários lugares. E tem lugares que são baita palavrão. Eu só estou dando um exemplo. Então, tem falas carioca ali, que é a coisa mais normal do mundo, que Malafaia está falando para um carioca. Né? Mas tem lugares que não devem ser falados, porque... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, agora, irmãos, eu não estou passando pano para ninguém, não. Só que o irmão Miso mandou algo aqui, né, que existe a lei Gramsci, que propõe que a transformação radical da sociedade passa por uma reorganização das ideias e da cultura. Isso exige uma longa e persistente luta pela hegemonia cultural e ideológica que deve ser travada na sociedade civil através da educação, da formação de novos intelectuais orgânicos que possam desenvolver e disseminar uma nova concepção de mundo. Então, existe por trás de tudo isso um conceito de uma hegemonia, que não é apenas um domínio pela força ou coerção, mas a capacidade de uma classe de impor sua concepção de mundo e seus valores a toda a sociedade, obtendo consentimento e adesão das classes dominadas. Então, existem os conceitos de Gramsci, e o conceito dele é fazer que todos aceitem o que o governo quer, entre aspas. Então, eu digo assim, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, mexer com Silas Malafaia nesse momento, né, é mexer no pavio de pobre. E aí já está sendo conclamado o povo para o dia 7 de setembro, né? E eu acredito que as manifestações do dia 7 de setembro ainda possam ser até canceladas pelo andar das carruagens. Então, eu vejo assim, ou eles ficaram loucos pelo poder e não estão enxergando nada, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, o Alcolumbre ou o Mota, ou eles estão sendo mandados a fazer tudo isso, que não tem como, né? Não tem como você pegar e dizer assim, meu Deus, tem alguém por trás de tudo isso, né? Mas eu acredito que a primeira está muito em evidência, eles estão cegos pelo poder e eu acredito que eles não estão enxergando as consequências que estão vindo, né? Agora, irmãos, e aí entra algo com muito cuidado, eu vou falar aqui. Se os pastores e o povo evangélico não se posicionar ao lado do Malafaia, nesse momento, aí eu quero ver, né? Porque ele pode ser abandonado, mas não estou vendo. Eu vi vários pastores aí de expressão se colocando totalmente à disposição e falando da injustiça
que está sendo feita contra o Malafaia, né? E nós estamos vendo um cenário assim de polarização. Ontem ainda eu conversei, a ideia desse povo é dividir o Brasil. Para a hora que eles agitarem o Brasil, a hora que os bandidos descer dos morros, que isso virá um caos. Você vê que eles querem o caos. Se eles colocar o Bolsonaro na cadeia, se eles prender Silas Malafaia, eles estão provocando o povo a ir para a rua. E o meu medo, eu vou falar assim, meu medo como ser humano, tá? Não estou espiritualizando. É o povo ir para a rua para protestar pela prisão de Silas Malafaia e Bolsonaro e os líderes de facção descer dos morros ou mandar os bandidos atacar. E aí eu vou dizer para vocês que vai haver um grande derramamento de sangue. E depois vem a implantação de uma ordem para silenciar todo mundo. Amém, irmã Zezene, Deus abençoe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque é uma polarização. Quanto mais você fala, né, contra a esquerda, mais a esquerda fala contra a direita, e mais estamos polarizando o negócio. Então, se colocarem Bolsonaro na cadeia mesmo amanhã, e ir com tudo, porque o Silas Malafaia está de peito aberto, dizendo que não tem medo de ir para a cadeia e não quer ser solto ainda, ele falou. Então, eu vou dizer para vocês né, se colocarem na cadeia o Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, aí é capaz de parar caminhoneiros, é capaz de acontecer N coisas. E eu vou dizer que o que parece é que é isso que eles querem. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Por quê? Porque se o povo pacífico começar a quebrar tudo, eles vão implantar lei e ordem. E a ordem vem para oprimir o povo. Né? Agora, irmãos, em nome de Jesus, o Malafaia tem uma alma, ele tem uma história. O Malafaia já ganhou muita alma para Jesus, tá? Muita alma para Jesus. E não só no Brasil, o Malafaia tem uma expressão internacional. E vamos orar para que Deus guarde o pastor Silas. Se verdadeiramente, né? Eu acredito que o pastor Silas Malafaia saiu da maçonaria. Eu estou dizendo que é algo meu, porque ele declarou publicamente que ele não é maçom. Tem vídeos na internet ele dizendo, eu não sou maçom. E o maçom, ele nunca vai dizer que não é maçom. Se você perguntar para alguém, por exemplo, vou dar um spoiler aqui de algo para você. Quer saber se alguém é maçom? Pergunta, você é maçom? Se a pessoa disser assim, ó, isso é o que o povo fala. Se a pessoa disser assim, isso é o que o povo fala, ele é maçom.
Agora, se a pessoa disser assim, eu não sou maçom, ela não é maçom. O maçom não pode negar. Uma pessoa dizer publicamente que não é maçom, olha só, uma pessoa dizer publicamente que não é maçom, ela está negando o seu pacto, a sua iniciação. Então, ela não pode dizer, né? Então, assim, eu não estou... Pode ser que ele foi e saiu, porque tem documentos, tem o nome dele, tal. Pode ser que ele esteve lá e simplesmente ele negou e não quer ser mais, né? Então, eu digo para vocês, né? Não estou aqui, eu só estou dizendo algo que eu sei. Se tiver algum maçom aqui, um ex-maçom, pode confirmar o que eu estou falando. O maçom, ele não pode negar que ele é maçom, ele não pode mentir. Então, veja bem, ele já declarou publicamente, tem vídeo dele, tem vídeo do Marcos dizendo, eu não sou maçom. Então, o maçom, ele não pode, e principalmente em público, negar quem ele é. Porque ele está quebrando todos os princípios e valores. Todos os princípios e valores da seita. Então, assim, não tem como, irmão. Isso eu estou dizendo que não tem como um maçom negar publicamente que ele é maçom. Não tem como. Agora, que eles podem ter feito parte, né? E não envolver-se mais com isso, pode. Por exemplo, a pessoa ela aceitou Jesus, ela abandona a idolatria, ela abandona a macumba, abandona. Como também tem pastores que abandonam a maçonaria. Tem muitos pastores ex-maçons. É só você dar um Google aí, você vai encontrar um monte, né? Então, eu estou dizendo aqui que o maçom não pode negar a sua origem. É a mesma coisa que a pessoa negar a fé para a maçonaria. Agora, eu digo para vocês, irmãos, para o bom mandamento, vamos orar, né, que é o papel do cristão, orar pelo pastor. O pastor Silas Malafaia. Amém? Amém, irmã Maristen. Vamos orar, é o nosso dever como cristão, né? Orar pelo pastor Silas, orar por esses momentos, né? Orar pelo ex-presidente, orar pelo ex-presidente. E eu vou dizer, são dias tenebrosos, que a gente está diante de nós. Também, irmãos, a gente está vendo aí, né, que teve uma parte da lei Magnífica que foi cumprida ontem. E o Banco do Brasil está descumprindo uma regra, né? Olha lá, Mastercard bloqueia cartão de crédito de Moraes e BB oferece Elo, né, para transições nacionais. Parece que esses camaradas estão vivendo um momento, né? Eles estão num momento a gente chegou num momento
em que muitas coisas estão em andamento. Agora, a gente viu aí, né? Ontem, nós tivemos a questão do voto impresso. O voto impresso foi colocado em pauta ontem pelo Senado, agora vai para plenário. E a gente está vendo uma unidade de alguns partidos políticos se levantando contra o governo. O governo está perdendo apoio partidário. Apoio partidário. Só que por trás, aí quando você vai olhando de trás, né, como a gente sempre fala aqui, que esquerda e direita são braços do mesmo comando. Tem alguém manipulando tudo isso por trás. E enquanto a gente fica olhando muito no macro, né, no que está acontecendo, a gente está caminhando para um totalitarismo e o fim da liberdade absurdo no Brasil. Esse vídeo aqui viralizou nas redes sociais, com alcance gigantesco, né? É um influenciador que falou sobre o Drex. Vamos ver essa questão do Drex. É oficial. Essa semana o Banco Central anunciou que o Drex começa em 2026. Você não sabe o que é o Drex? Bom, deixa eu te explicar. Primeiro, não é Pix. Depois, não é uma criptomoeda. Mas a única certeza é que vai mudar a sua forma de lidar com dinheiro e vai mudar a sua vida. Vamos explicar, então, o que é o Drex. O Drex é um CBDC, que é uma moeda digital do banco. Olha aí. Já começa por aqui. Nós estamos com 140 países no mundo produzindo CBDC, dinheiro digital e fim do dinheiro de papel. Banco Central. Isso quer dizer que o Banco Central sabe tudo e aonde está funcionando qualquer coisa. Qual é a grande diferença do Pix? Olha aí. Olha a diferença do Drex para o Pix. Pix é uma forma de pagamento. Então eu paguei para você e essa transação foi só entre nós dois. Uma criptomoeda, ela trabalha com blockchain, que dá a você um anonimato, você distribui esse dinheiro na rede e depois paga uma outra pessoa. E você tem a garantia desse anonimato. Qual era a promessa do Drex em 2024/2025? Olha aí. Simples. Nós teremos segurança, privacidade e rastreabilidade. Rastreabilidade. Acabou. O que o Banco Central falou agora? Bom, nós teremos apenas rastreabilidade e controle. Exatamente isso. Para 2026, toda a compra e venda de automóveis, imóveis, crédito, deve passar necessariamente pelo Drex, em uma fase inicial, que não terá o blockchain, nem a privacidade e nem a segurança. Olha que loucura. Pois bem, a partir de agora, nós teremos que conviver com duas moedas. Um Drex vale R$1, mas cuidado, quando R$1 transformar em um Drex, ele não pode mais voltar a ser real. A lógica é que com Drex, o Pix, o Open Finance, o Brasil é o primeiro país do mundo democrático a ter tudo isso junto. A gente só perde para um país, China, mas ele não é democrático. E a pergunta é, você confia em um país que não é democrático? Essa talvez é a grande questão. Um dos engenheiros que estava no projeto e que abandonou disse, o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado e do controle. Para terminar com uma reflexão, eu te pergunto, você trocaria R$100 por 100 Drex e nunca mais poder ter o papel na mão e esse controle está exatamente no governo? Vale pensar no seu futuro. Acabou a liberdade, mas... Então, enquanto nós estamos olhando
né? Foi muito bem explicativo, o rapaz foi muito bem colocado, né, nas suas palavras. Então, veja bem, o Drex é uma ferramenta de rastreabilidade de controle do governo. Então, tudo que você fizer, hoje nós já estamos dentro de uma malha fina, só que a partir do momento que o real se transformar em Drex, acabou. Então, o banco, o governo pode determinar o bloqueio da tua conta se ele achar que você não deve comprar alguma coisa. O banco pode determinar o quanto você pode sacar, o governo, né, por mês. O banco pode te punir. Então, veja bem, o modelo, ele vem dentro de um país democrático como o Brasil. Não sei o nome dele. Não sei o nome dele. Então, assim, mas veja, você só vê isso sendo utilizado na China. Só que o Brasil vai dar o pontapé, e o que é mais assombroso, né? Nós temos nesse exato momento 146 países desenvolvendo moedas semelhantes ao Drex. Olha só, irmãos. Olha isso daqui, que não vamos olhar para o Brasil, agora vamos olhar para o mundo. Há um número crescente de países desenvolvendo CBDCs, moedas digitais e Banco Central, mas o número exato e a fase de desenvolvimento variam. Em setembro de 2024, olha aqui a quantidade de países, 146 países estavam em algum grau de desenvolvimento, com alguns já em fase avançada ou com testes piloto, como China e Índia. Exemplos de países com CBDCs lançadas incluem Bahamas, Nigéria e Jamaica. Então, olha só, o avanço, o interesse por CBDCs tem crescido mundialmente, com muitos bancos centrais explorando a ideia para inovar o sistema de pagamento. 2024, 146 países estavam em algum nível de desenvolvimento, sendo que 19 países do G20 estavam em fases avançadas de pesquisa com projetos em andamento. Os testes foram Bahamas, Nigéria e Jamaica. A China tem feito avanço significativo com seu projeto de Yuan digital e ainda está colocando o teste do RUP digital. Então, veja bem, irmãos, quando você vê que mais de 100 países, mais de 140 países estão criando algo semelhante ao Drex, isso é mais da metade da população global dominada e escravizada por governos. Então, de alguma forma, a gente precisa entender que o fim do papel moeda é a implementação da marca da besta. E o dinheiro digital, como a irmã Ivani diz, é o dinheiro único. É um sistema monetário único. Então, só não enxerga isso quem está no sono da indolência. Quem está no mundo do Sandro Rocha. Teve alguém aqui que me mandou a tradução, eu não lembro quem que me mandou a tradução do que o Sandro Rocha fala. Ou a pessoa está no mundo do Sandro Rocha, ou a pessoa está vendo nitidamente a marca da besta sendo implantada. Mas já é oficial, né? 2026, o totalitarismo está sendo implantado.
2026 o governo vai... Irmão, se você soubesse as transições... quem tem imóvel, né? Eu digo assim, quem tem imóvel, para você vender o imóvel no ano que vem, um imóvel, quem vai determinar o valor do imóvel não é mais você, é o governo. Então, veja bem, se você vender um imóvel acima do valor ou abaixo do valor que ele vale para sonegar imposto, o governo vai descobrir o que você está fazendo. Todas as prefeituras e cartórios do Brasil estão mudando seu sistema para o governo controlar todas as vendas e compras de imóveis. Então, veja que acabou. Outra coisa, eles criaram, o Guardião da Fé está falando tokenizar tudo. O tokenizar, né, é criar um sistema, um sistema absurdo de controle sobre tudo que você faz. Então, é meio assombroso. Aí você vê, o você não terá nada e será feliz com mais de 140 países que controlarão o dinheiro da população. Eu digo assim, mas presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Eles não vão precisar de uma lei para bloquear dinheiro. Se você desobedecer uma regra, se você tiver pontuação baixa até 2030, todos nós seremos pontuados. E você já é pontuado através do teu score. Se o teu score estiver baixo, eles podem, tipo assim, se você for um mau cidadão e não obedece todas as regras do governo, eles podem dizer, vamos supor que você pode sacar R$1.000 por dia. Eles podem dizer, não, até você se tornar um bom cidadão de novo, você vai poder sacar apenas R$100 por dia. A tua pontuação está muito baixa, você vai ter que fazer uma reciclagem, você vai ter que fazer um curso, vai ter que... É exatamente assim que eu estou falando, tá? É exatamente assim que eu estou falando. Se você tiver pontuação baixa, você não pode viajar para outro estado. Você não vai poder viajar para outro estado se você tiver pontuação baixa. É exatamente como acontece na China. Por quê? Porque você não vai conseguir comprar passagem. Por exemplo, eles vão bloquear todas, através do rastreio e do controle, eles vão bloquear tudo que você possa fazer. Ligado ao teu nome, o teu CPF e o teu reconhecimento facial. Aí o irmão Nilson está dizendo que esse governo vai cair em 2026. A pergunta que não quer calar, se o governo for de direita em 2026, você acha que eles vão tirar o Drex de circulação se é algo ligado ao Banco Central e o Banco Central ligado ao Banco Mundial? E o sistema do Drex tem mais de 100 países, 19 países do G20, já estabelecendo suas CBDCs. Você acha que o próximo presidente do país, não importa quem for, vai cancelar o Drex? Não cancela. Não cancela porque não consegue, irmãos. E para te assombrar mais ainda, agora é assombrar mesmo. Quem criou o crédito positivo foi o Bolsonaro, não foi o Lula.
Tem gente que fica brabo, né? Dia 8 de abril de 2019. Então, veja bem, é um rastreio. É um rastreio que foi criado, né, pelo JB, tá? Não fique brabo, não. Agora, olha aqui, ó. Bolsonaro sanciona a lei do novo cadastro positivo. Medida pode beneficiar até 130 milhões de coisas. Mas veja bem, olha aqui, irmãos. O serviço do cadastro positivo é prestado por empresas especializadas que avaliam o risco de crédito de empresas e de pessoas físicas com base em histórico financeiro e comercial. Atualmente, esse banco de dados reúne informações de aproximadamente 6 milhões de pessoas e a perspectiva com a nova lei, que torna a adesão automática que alcance 130 milhões de consumidores, segundo o governo. Quer dizer, isso aqui é o rastro de tudo que você faz financeiramente já está interligado dentro de um banco de dados. E aí, olha só. Existem coisas que a gente só consegue, né? Ainda bem que a gente faz lá, né? Todos os dias. Todos os dias. E aí, olha só. Isso aqui já é 2024, ó. Você vê que a questão do governo, né? Ele já tem quantos aqui já foram no banco, agora eles estão pedindo digital e reconhecimento facial. Digital e reconhecimento facial. Então, veja bem, o governo já nos monitora através da digital, reconhecimento facial, íris dos olhos, massa corpórea e voz. Até pela tua voz você pode ser encontrado no telefone. Então, não tem como fugir. E a íris dos olhos você consegue fazer uma plástica, mas existe coisa que você não consegue mudar. Por exemplo, a voz. O reconhecimento facial pode mudar. A íris dos olhos. A massa corpórea. Então, agora, tudo que você vai fazer é reconhecimento facial. E se você está num banco de dados de reconhecimento facial dentro do Drex, você entrou num ambiente que você não pode entrar, você pode ser preso. Então, a gente está dentro de uma malha fina que nós não conseguimos mais escapar dela, irmãos. Nós já estamos dentro dela. Nós já estamos dentro dela. Infelizmente.
E se você não ligar isso à marca da besta, eu não sei em que mundo você está vivendo. Eu não sei em que mundo você está vivendo. Se você não ligar tudo isso que está acontecendo à marca da besta. Porque tudo que está acontecendo está ligado à marca da besta. Tudo. Tudo que está acontecendo. E, meus irmãos, chegou, né? Os navios dos Estados Unidos chegaram em Havana. Eu não sei se vocês viram, né? Eles tiveram que retroceder por causa de um furacão, uma tempestade. Só que agora eles chegaram a Cuba. E não pense que Donald Trump está que Maduro está animadinho, tá? Animadinho. Porque é por isso que foi muito estranha aquela movimentação, né? Foi muito estranha aquela movimentação aquele avião russo que pousou no Brasil. Do Brasil foi para a Venezuela e da Venezuela foi para Cuba. Não é a marca da besta, irmão Kesley. Eles que são bestas de tatuar um versículo no punho. Então, olha aí, irmãos, ó. Navio de guerra dos Estados Unidos chega em Cuba em meio à ameaça de Trump. Navio de G dos Estados Unidos chegou à base naval da Baía de Guantánamo, em meio a ameaças de Trump contra a América Latina e Caribe. A área costeira de Cuba, a informação foi confirmada pela base naval de Guantánamo. A USS é um dos navios de combate litorâneo dos Estados Unidos, costuma ser empregado em missões contra tráfico de drogas em alto mar. Recentemente, a embarcação participou de uma apreensão de cocaína e maconha nas águas do Caribe. Segundo autoridades que operam na estação militar norte-americana em Cuba, a movimentação militar representa a força, prontidão e comprometimento da Marinha dos Estados Unidos em proteger a liberdade através dos mares. A chegada do navio à base militar em Cuba coincide com o momento em que o governo norte-americano, sob liderança, volta os olhos para os Estados Unidos, volta os olhos para a América Latina e o Caribe. Segundo o site especializado, os Estados Unidos enviaram outros 3 navios de G à Venezuela, mas retornaram para evitar impactos com o furacão Erin, que avança pela costa leste. Recentemente, Washington sinalizou que pode agir militarmente após mudanças nas políticas de combate ao tráfico. Agora, cartéis de drogas são classificados como organizações terroristas, que abrem precedentes para que tropas norte-americanas possam ser enviadas para outros países sob a bandeira da G do terror. Um dos principais alvos da política e retórica agressiva de Trump é Nicolás Maduro, o contestado presidente da Venezuela. O líder chavista é acusado
de chefiar o cartel de Los Sales e é um alvo de uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levam à sua prisão. E enquanto isso, 3 navios americanos estão indo para a guarda para a região costeira da Venezuela. Agora presta atenção, irmãos. Os navios que estão indo para a Venezuela têm 4.000 militares americanos até o momento. Porém, ainda não está claro qual o objetivo da movimentação. Tem 4.000 soldados americanos indo em direção, presta atenção, eu acredito que podemos chegar na derrubada, né? Na derrubada de Maduro. E é triste porque você vê que ele está chamando os reservistas. Tem um monte de idosos. Alguém viu aqui os vídeos dos idosos com armas na mão? Você vê que os idosos não conseguem nem correr, né? Quanto mais ir para a batalha. Não é, irmãos? Os idosos não conseguem nem correr. Quanto mais ir para a batalha. Aí veja bem, o Pietro, presidente da Colômbia, diz que pode ser arrastado para um conflito com os Estados Unidos, enquanto navios de G americanos cercam a Venezuela. Você já parou para imaginar? Aí você tem lá um monte de velhinho com uma arma na mão marchando. Ele diz, né? Isso é o que ele diz, né? Que ele vai fazer um paredão de 4.500.000 pessoas. O senhor Maduro. Para proteger ele. Quer dizer, eles querem acabar com os idosos primeiro. Eles vão mandar os idosos primeiro para o campo de batalha. Né? Porque deve ser um custo alto para o governo manter esse povo. Essa é a ideia, né? Mas, irmãos, eu vou dizer assim, Saddam Hussein era 100 vezes pior do que Nicolás Maduro. Bin Laden era 100 vezes pior do que Nicolás Maduro. E eles caíram. E eu acredito que Nicolás Maduro vai cair, né? E aí a gente tem Mossad, a gente tem exército americano, e aí houve, eu preciso colocar isso aqui para você ver, para ver como isso é real, né? Que houve aí, os Estados Unidos pediu, né, para os americanos saírem da Venezuela. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eles foram atacar o Irã. Então, isso não é teoria da conspiração, né? Olha aqui, ó. Estados Unidos alerta para risco de prisão e terrorismo e orienta americanos a não viajar para a Venezuela.
Em meio ao aumento das tensões entre o governo Trump e o regime Nicolás Maduro, a Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela divulgou nesta quinta-feira um alerta para que cidadãos americanos não viajem ao país sul-americano. O governo alerta que qualquer cidadão americano ou residente nos Estados Unidos para que não viaje ou permaneça na Venezuela, devido aos graves riscos de detenção ilegal, tortura e terror, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e distúrbios civis. Escreveu a representação diplomática no X. A embaixada também pediu informações caso alguém saiba de cidadãos americanos detidos na Venezuela. Então, o medo é que eles sejam sequestrados. Então, e ele pede para ninguém ir e para quem está a sair, porque alguma coisa está acontecendo. E aí tem também o avião, bem lembrado, irmão Miros, o avião dos Estados Unidos. Que pousou também Eu vou dizer para vocês, Nicolás Maduro teve uma quebra de aliança com Vladimir Putin, tá? Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. O Putin liberou Trump prender Nicolás Maduro. Porque quem manda na Venezuela é a Rússia. Quem manda na Venezuela é a Rússia. E depois daquele encontro, as tropas foram enviadas em direção à Venezuela. A mesma coisa aconteceu com a Síria. A Rússia tirou a mão de cima da Síria e Bashar al-Assad teve que fugir. Lá em 2009, quando começou lá aqueles ataques, a Rússia mandou mísseis sobre quem se levantou contra Bashar al-Assad. Agora, Bashar al-Assad se refugiou na Rússia. A mesma coisa vai acontecer com Nicolás Maduro. A mesma coisa. Vladimir Putin tirou a mão, foi algum acordo muito grande que foi feito. E agora, Trump está com o campo aberto para atacar. Vocês podem ter certeza do que o pastor Carlos está falando. Agora, irmãos, né? Eu recebi um vídeo hoje, não sei se o Saulinho está aí, eu não vi o vídeo, mas, né, o vídeo de um americano, e aí já tem gente no Brasil datando o arrebatamento da igreja para setembro. Aí nós temos também aqueles que estão acreditando que teremos um apagão em setembro. E temos também aqueles que acreditam que nós teremos uma pandemia em setembro. Então, veja, a quantidade de informação, né? Agora, irmãos, eu não posso esperar Jesus para setembro. Eu tenho que esperar Jesus agora. É muito longe de setembro para eu estar preparado para a volta de Jesus. É muito longe, né? Então, toda vez, né, é esse início do Yom Kippur, o Ano Novo Judaico, surge essa atmosfera de arrebatamento. É sempre nesse período, né? Ou maio ou setembro. Sempre é nesse período que surge alguém, né, acreditando que possa
ter uma data específica para a volta de Jesus. E não existe data específica para a volta do Filho de Deus. Eu não posso esperar Jesus para setembro. Para mim é longe demais. Eu tenho que aguardar Jesus agora, hoje. Mas olha, isso traz tanta confusão. Isso traz tanta... tira o crédito, né? Isso gera um descrédito imenso nos descrentes, porque ficam rindo dos crentes que acreditam. E se Jesus não vem, aí cria uma expectativa, daqui a pouco, essa é a história da carrochinha, eu estou ficando louco, ficar acreditando que Jesus vai voltar. Irmãos, a gente não pode ficar nessa expectativa de um futuro. Eu tenho que estar na expectativa do agora. Eu acredito que Jesus pode voltar hoje. Enquanto eu estou falando aqui, Jesus pode voltar pela madrugada. Jesus pode voltar a qualquer momento. Uma coisa é certa, eu acredito que ele vai voltar e isso tem que estar no meu coração. Eu tenho que estar nessa expectativa. Então, é muito complexo eu ficar colocando data e aí as pessoas criarem uma expectativa em cima dessa data e ficarem doidas por causa dessa data. Você vê, irmãos, a gente teve tanto pânico sendo gerado na internet no ano passado que os youtubers que estavam botando terror para o povo ir para o meio do mato para fazer isso e aquilo, até deram uma desaparecida, né? Porque o negócio acalmou. A gente estava vendo uma guerra sendo tramada entre China e Taiwan. A Venezuela ia atacar a Guiana Inglesa. Nós estávamos vendo uma guerra em um monte de lugar. Nós estávamos vendo um monte de coisa acontecendo. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí as pessoas, eu fico imaginando as pessoas que se isolaram, as pessoas que foram para o meio do mato. Irmãos, existe uma interpretação, né? Esses dias eu tenho estudado um pouco sobre isso. Quando Jesus falou, né, para as pessoas fugirem para as montanhas, sair da cidade, um será levado e outro deixado. Jesus deixou claro algo ali que muita gente interpreta de uma forma errada. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Por que Jesus disse, em todo o contexto de fugir das grandes cidades, ninguém fala essa grande verdade? Olha aí, a irmã está dizendo, né, o irmão, né? Porque muita gente não fala nesse texto, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. É porque Jesus está falando exatamente sobre o ano 70 e era uma palavra exatamente para os judeus. Não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com igreja. Nada, mas nada a ver com igreja. Falando isso, amanhã, 11 horas, eu vou fazer live com o pastor Alex no canal dele. Doutor Alex, pensa numa figura. Amanhã, 11 horas, eu vou fazer live com o doutor Alex no canal dele, do YouTube. Vou passar o link para vocês, né? Então, a gente fica muitas das vezes numa neura, né? Numa neura tão grande e as pessoas não percebem. Eu preciso aguardar Jesus agora.
Eu não posso, para mim, me preparar para a volta de Jesus para setembro é muito longe para mim. Vocês estão entendendo o nível que eu quero levar o negócio? Para setembro é muito longe. É muito longe. Então, eu digo assim, a gente precisa ter uma interpretação, né? Uma interpretação fiel, uma interpretação simples do que está escrito. Né? Jesus disse em Marcos 13:32, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, ou o Senhor da casa, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia, ou se ao anoitecer. Aí Jesus disse assim, e isso eu digo a todos, vigiai. E isso eu digo a todos, vigiai. Quer dizer, ele pode vir à meia-noite, ele pode vir às 6 da manhã, ele pode vir ao meio-dia e ele pode vir às 18 horas. Ninguém sabe a hora. Então, eu preciso estar pronto. Eu não posso ficar esperando ele para setembro, é muito longe. É muito longe. Então, eu preciso aguardar a volta dele hoje. Eu vou dormir, eu nem sei se eu vou acordar amanhã, meu irmão. Deus queira que eu acorde, mas não sabe nem. Vocês estão entendendo que a gente não sabe nem se vai acordar amanhã, né? E a gente precisa estar pronto hoje. Esperar Jesus para setembro. Ou acreditar que haverá um apagão. Irmãos, esse ano, se Jesus não voltar, que eu quero que ele volte hoje, presta atenção. Esse ano é um ano de posicionamento mundial para a direita. Tá? Vamos ver o que nos aguarda em 2026. Mas você vê que conforme a agenda que a gente tem noção aí pelas mensagens preditivas que vão sendo divulgadas, existe um posicionamento mundial para a direita. E a gente vê que é uma preparação para o anti-Messias. Como eu falei, o Drex, com mais de 140 países, né? O Drex do Brasil, mais de 140 países estão criando seu dinheiro digital. Nós estamos caminhando para o fim do dinheiro físico. A Índia e a China estão testando sistemas de controle financeiro sobre o povo. O salário básico está sendo implantado. Há uma unidade em termos geopolíticos de grandes conflitos mundiais. Então, assim, a gente está dentro de um sistema globalizado, dentro do punho de ferro americano, puxando o mundo para uma crise. E o Oriente Médio se pacificando e gerando uma grande prosperidade para a chegada do antimessias. Mas meu conselho para vocês, irmãos, é o conselho de todo dia. Mantenha sua consciência limpa e suas vestes brancas. E azeite, preserve a presença do Espírito na sua vida, né? Isso é o mais importante. Então,
Infelizmente, quando alguém data sobre a volta de Jesus, para mim é frustrante, porque eu sei que um monte de gente vai se frustrar, um monte de gente vai ficar numa expectativa enorme e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E aí existe uma frustração, existe o evangelho cai em descrédito e traz escândalos, traz divisão em família, traz um monte de coisa que tem pessoas que dizem, esse Jesus eu não quero para a minha vida. Então não fique focado em datas, fique focado em estar com a sua consciência limpa. E estar com a consciência limpa representa estar de veste branca e presença do Espírito Santo na tua alma, que é um grande patrimônio, um grande patrimônio. Ter a presença do Espírito é um patrimônio. É um patrimônio. Então, zele da presença do Espírito na sua vida. Amém? Meus irmãos, deixa eu orar por vocês. Eu estou devendo pregar para vocês, né? Se você é do Curitiba e região metropolitana, eu gostaria de convidar vocês a participarem da imersão do Apocalipse. Sábado, dia 23, nós estaremos na Fazenda Rio Grande com o pastor César Cavalcante para falarmos mais da volta de Jesus. E aí muita gente do Paraná, muita gente, eu tive em Osasco esses dias, irmã Márcia, Paraná, pode participar, irmãos, tem gente vindo de longe para participar dessa imersão. Eu acredito que o irmão Miros vai estar lá com a família dele, eu vou estar lá com a missionária Raquel, vai estar uma equipe lá de pessoas, né? Para aprender mais da palavra de Deus. Eu quero convidar todos vocês, está lá na bio do meu Instagram, né? O convite para a imersão do Apocalipse. E eu gostaria, né? Deixa eu pegar aqui o link. Eu gostaria de convidar todos vocês para estar conosco, né? É às 11 da manhã, amanhã a live com o doutor Alex. É esse link aí da imersão. E qualquer coisa, entre em contato conosco, pastor. Eu sou de Curitiba, região metropolitana, quero participar. Entre em contato conosco, já salva o meu contato aí, salva o contato do pastor Carlos Cardoso. Se nós ficarmos sem rede social, a gente vai criar um mecanismo para conversarmos. Irmãos, o pessoal está reparando que eu estou caindo de sono, né, irmãos? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Mas eu quero orar por vocês. E amanhã, nós teremos live amanhã. E eu quero pedir também a sua ajuda. Não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Amanhã, 11 horas da manhã, é a live com o pastor Alex. Doutor Alex, né? Doutor Alex, 11 horas da manhã. Eu vou mandar o link nos grupos. Se você... Coloca aí, Malmiros, o link dos grupos. Se você não está em nenhum grupo, vai lá agora para entrar num grupo da live. Para você receber quando a gente entra ao vivo aqui, para você já estar ligado. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Obrigado porque vemos a tua mão e a tua palavra se cumprir na terra. E quando a tua palavra se cumpre, ela nos revela, Pai, que tudo que sai da tua boca jamais tornará para ti vazio, e a tua palavra, ela fará o que apraz ao Senhor, o que está no seu coração, Pai.
Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, cada dia mais capacidade de entendermos o nosso tempo. Ó Deus, nós vivemos o tempo do fim. Traga um despertamento sobre a nossa vida, a nossa família. E continua ministrando sobre as nossas almas, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A todos, todos. Em nome de Jesus. Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista; Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378, Admissão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade.